A paz do Senhor para os irmãos. Vamos colocar de pé, meus amados. Vamos orar ao Senhor. Uma boa tarde a todos. Vamos orar, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Essa tarde, louvamos a Deus. Final de semana abençoado. Os casais parecem que viram um passarinho verde. Todo mundo alegrinho, né, Val? Todo mundo alegrinho, todo mundo animado. Irmã Marcela, Flávia, irmã Osana, Dani, Renato, Márcio, Osana. Oremos ao Senhor, amados. Pai querido e eterno, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa tarde. Obrigado, Jesus, porque estamos na Tua casa, Senhor, mais uma vez. Por mais uma vez, ó Deus, que nos concedeu saúde, nos concedeu, Senhor, o pão de cada dia, nos concedeu, Senhor, o vigor, a alegria para estarmos aqui, Senhor. E queremos Te adorar, meu Deus, nessa tarde, pela existência dessa obra aqui, pela existência, Senhor, de todo o trabalho que tem sido feito aqui. Sabemos, ó Deus, que o nosso esforço, que o nosso trabalho não é vão, Senhor, porque, Senhor, nós cremos em Ti e sabemos que o Senhor tem coisas grandes e firmes para realizar ainda nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir nessa hora que toda interferência, Senhor, do mundo espiritual sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, possa ser repreendido neste momento, mas que a Tua palavra, Senhor, ela venha cair numa boa terra, que uma boa semente, Senhor, possa ser lançada e que possamos aprender, Senhor, com a Tua palavra, não só aprender, mas crescermos, amadurecermos, ó Deus, para darmos os frutos, Senhor, que Tu esperas, Senhor, que nós demos nesse tempo. Abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos irmãos que estão vindo aqui para a Tua casa, Senhor, que a Tua paz, que a Tua graça, que a alegria do Senhor seja sobre o coração de cada um dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, podem sentar-se. Walter, vamos lá? Essa é a nossa lição número 3. É uma lição um pouco diferente, né? Nós estamos estudando nesse trimestre a justiça de Deus, né? Estamos estudando a justiça de Deus dentro do livro do profeta Ezequiel, né? Então nós já tivemos as duas primeiras lições, e agora essa terceira lição é uma lição que vai falar sobre as abominações que aconteceram no templo em Jerusalém, né? Vale a pena ressaltar e lembrar aos irmãos que o profeta Ezequiel foi um profeta levantado por Deus para estar profetizando ali junto aos irmãos que estavam na Babilônia, né? A Babilônia entrou em Israel, fez lá toda uma destruição, destruiu o templo, destruiu a cidade, enfim. Jeremias fica entre o povo de Judá, é levantado por Deus para estar profetizando ali junto ao povo que estava em Jerusalém. Ezequiel é levantado por Deus, contemporâneo de Jeremias, mas é levantado por Deus para profetizar entre os exilados na Babilônia, e o profeta Daniel é levantado por Deus para estar atuando dentro do palácio de Nabucodonosor, ali na Babilônia, né? Então essa é a nossa lição de número 3, o nosso texto áureo, ele está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8, verso 6, diz assim o texto áureo, a palavra do Senhor diz o seguinte: e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Interessante que eu marquei ali, em amarelo, né? Para que me afaste do meu santuário. Por que isso é importante, irmãos? Nós destacarmos, Renato. Porque esse povo de Deus, nesse tempo, eles estavam cometendo, Walter, todo tipo de abominação
mas eles imaginavam que por mais que eles estivessem errando, por mais que eles estivessem fazendo tudo o que estavam fazendo, Deus iria continuar no meio deles, porque afinal de contas, eles eram um povo santo, um povo escolhido, né? O templo estava firmado e levantado naquela cidade que também era considerada e é considerada santa, né? Então, se o templo está ali, se a cidade foi escolhida por Deus, e se eles faziam parte de um povo escolhido por Deus, então Deus jamais abandonaria aquele povo, né? Só que o próprio Senhor, quando ele começa a trazer uma série de revelações ao profeta Ezequiel, uma das primeiras coisas que Deus diz é o seguinte: para que me afaste do meu santuário. Então, irmãos, qual é a relevância disso, né? Para eu que sou crente hoje, no tempo do Novo Testamento, vamos dizer assim, qual é a relevância que eu tenho, que esse ensino tem para mim nos dias de hoje? Hoje em dia ainda tem muita gente achando, sabe? E até existem algumas teologias que dão alguma margem para esse tipo de interpretação. Então tem pessoas que acham assim: não, eu sou salvo para sempre, então eu posso fazer o que eu quiser, porque afinal de contas eu sou templo de Deus, eu sou filho de Deus, meu nome está escrito no livro da vida, então Deus jamais vai se afastar de mim. Pois afinal de contas a própria Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Não é assim? Só que existe um contexto. Né? Existe um contexto. Tudo isso é verdade, mas é verdade para aqueles que caminham no Espírito, para aqueles que têm um temor. Né? Nós vamos entender hoje, e isso fica muito bem ressaltado nessa lição de número 3, sabe? Todos nós somos pecadores, amados, mas existe uma diferenciação. O crente que é salvo, que é liberto, que é, lavado, que é remido pelo sangue de Jesus, ele peca, mas ele peca por acaso. Ele peca sem querer, né? E esse povo aqui, o povo de Israel, dentro desse contexto do profeta Ezequiel, eles estavam pecando deliberadamente, achando que nada ocorreria com eles pelo fato deles serem judeus, deles serem o povo escolhido, do templo estar no meio deles. E assim como eles agiam naquele tempo, aí é a ponte, olha a ponte que nós estamos fazendo. Tem pessoas hoje que no tempo do Novo Testamento vivem da mesma forma. Né? Quando o próprio Novo Testamento ele vai nos mostrar que assim como Deus, né? Como diz lá o Icabode, né? Lá se foi a glória do Deus de Israel, hoje também o Espírito Santo se apaga, se entristece. O apóstolo Paulo ele fala isso nas suas cartas dentro do Novo Testamento, sabe? Então, da mesma forma que Deus, deu tchau e saiu com a sua presença no meio daquele povo, não é diferente hoje no meio da igreja cristã. E tem muita gente achando que ainda está cheio da presença de Deus, quando na verdade não tem mais nada da presença de Deus. Tem só uma imitação, porque as coisas de Deus se imitam. Nós somos pessoas, amados, e aí eu tenho que falar isso com muita propriedade, enquanto membro, né, do movimento pentecostal. Infelizmente, nós que somos pentecostais, nós confundimos unção com emoção. Nem todo aquele que prega gritando, que prega gesticulando, que prega com uma aparência de poder, significa que é poder realmente. Nem todo aquele que canta, que às vezes até chora, que às vezes se emociona na hora de cantar, aquilo pode não ser nenhum tipo, não pode ter nenhum tipo de representatividade de unção ali, mas somente de encenação. Existem atores que são tão bons naquilo que fazem, que quando nós estamos enxergando a sua atuação, seja no teatro, seja num filme, nós ficamos ali sem, às vezes,
a ficção ela é tão bem montada e ela é tão bem interpretada, né, que nós ficamos assim, caramba, mas parece que o cara está vivendo aquilo ali, né? E nós vemos alguns relatos. Eu já vi uma vez, estou me lembrando agora, de um relato de uma atriz dessa global, que é muito boa, por sinal, enquanto atriz, mas que ela dizia que ela teve que, durante algum tempo, até fazer terapia para que ela não saísse daquele personagem, de tanto que ela incorporou a vida daquele personagem na vida dela, sabe? Então, amados, nós temos que entender, sabe, que nem tudo aquilo, né, que tem a aparência de unção, é unção verdadeiramente falando, sabe? Nem tudo aquilo que tem aparência de poder, realmente, verdadeiramente falando, é poder. Tanto que, quando nós lemos o Apocalipse, a eficácia do poder de Satanás vai ser tão grande que vai enganar muitos. Nós lemos lá no Apocalipse que ele vai fazer milagres, né? Ele vai fazer coisas assim tremendas, onde muitos serão enganados, sabe? Então, nem tudo aquilo que tem aparência de unção é unção. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Podemos avançar? Podemos avançar? Verdade prática. O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. E aí eu coloquei duas referências, eu vou pedir que um irmão abra aí. Prepare aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. E que outro abençoado, prepare aí, Hebreus capítulo 10, versos 26 e 27. Por que eu escolhi esses dois textos? Está falando de apostasia. Primeiro, nós temos que entender, ele está lá em 2 Tessalonicenses, que existe um tempo, dentro da linha do tempo, que foi, vamos dizer assim, não posso dizer que foi determinado, mas que Deus de antemão sabe que vai ser um tempo onde muitas pessoas apostatarão da fé, e a Bíblia faz referência sobre isso. É o primeiro texto. E no segundo, nós vamos entender o que caracteriza, né, a apostasia, porque muito se fala de apostasia, mas nós não sabemos às vezes o que é apostasia. Então hoje nós vamos aprender. Agora, olha só que coisa interessante. Tudo o que eles viveram naquele tempo era um prenúncio de uma apostasia que iria acontecer nos dias de hoje, sabe? Então, ainda hoje, assim, o próprio Senhor Jesus disse que é impossível que não aconteçam os escândalos, né? Então é impossível que nós não nos escandalizemos com as coisas que acontecem, não no mundo, no nosso meio, né? É importante nós ressaltarmos aqui, e essa lição ela vai falar sobre isso, que o povo judeu que estava errando, irmãos, eram os líderes do povo que estavam errando naquele tempo, né? O que não é diferente nos dias de hoje. Eu não estou falando do mundo aqui não, porque eu estou falando de pessoas do nosso convívio, pessoas do nosso meio. Então, amados, aquilo que eles vivenciaram naquele tempo é um prenúncio da apostasia que vai acontecer no fim dos tempos. Quem achou aí o primeiro texto para ler para a gente? Para nós entendermos que vai ter um tempo de apostasia. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, obrigado, Flávio. Vai existir um tempo, dentro do tempo, onde os homens apostatarão da fé. E ali Paulo vem falando um pouco sobre o que é isso. Ele vem falando da figura do iníquo, que é o anticristo, né? E vem falando da oposição, não só aquilo que se chama Deus, que nós temos por Deus, mas contra tudo aquilo que é de Deus,
Será que está parecido com os tempos de hoje ou não? Está parecido? Tá, irmã Cláudia? Tá, não tá? O segundo texto, Walter. Você achou aí, Hebreus? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ator do fogo que há de devorar os adversários. Esse é um texto que mostra na prática, de forma prática, o que é apostasia. Sabe? Que é você pecar deliberadamente. Agora, deixa eu explicar isso aqui, né? Vamos explicar isso aqui para ninguém sair daqui com um fardo gigantão aqui das costas, né? Procurando pastor Elias para fazer gabinete depois, para eu vou dar trabalho para o pastor. Irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós erramos. Todos nós tropeçamos nas nossas emoções, na ira, na raiva, a língua. Nossa, como é difícil controlar a língua. Jesus, como é difícil às vezes, sabe? Nós posicionarmos os nossos ouvidos para coisas que são edificantes, né? Como é difícil ter um domínio próprio, como é difícil ter autocontrole. Eu não estou aqui para dizer, sabe? Para me colocar aqui como santo e declarar todo mundo como impuro. Não, não é esse o nosso propósito aqui. Mas existe uma diferença, irmã Luísa, entre eu estar caminhando aqui e eu não ver uma pedra e eu tropeçar nessa pedra, e existe uma diferença, Val, de eu ver que tem uma pedra aqui, eu sei que essa pedra, eu vou tropeçar nela, eu vou cair, mas ainda assim eu continuo e faço de propositalmente, eu esbarro o meu pé nela para que eu caia. É diferente. Agora, uma boa notícia que eu posso te dar é o seguinte: Deus, Ele perdoa, mesmo quem cai por acaso, como aquele que cai querendo cair, né? Mas em ambos os casos, tem que haver um coração contrito e quebrantado e sincero na presença dele. Sabe? Nós não podemos querer enganar a Deus. Sabe? Eu acho que o princípio da sinceridade aí, eu não estou dando aval aqui para ninguém ficar pecando deliberadamente, até porque uma pessoa que é salva de verdade, irmão, tem o Espírito Santo morando dentro dele, gemendo, se movendo, como diz o apóstolo Paulo, nós vamos querer fazer tudo para agradar o nosso Senhor. Não é isso que diferencia. Pelo menos quando eu olho para a minha vida de ímpio, para a minha vida de hoje, qual é a grande diferença que eu vejo na minha vida hoje, de forma prática? É que hoje eu erro, mas eu não erro querendo errar. Né? Eu erro, mas buscando ali com todas as minhas forças, tentando acertar. Não é assim, Flávio? Né? Nem sempre eu consigo, mas a gente pede forças a Deus para continuar e tentar acertar, tentar amadurecer, tentar melhorar a nossa forma de lidar com as coisas, com as pessoas. Não é isso que marca a diferença da nossa vida? Então é isso que nós temos que carregar, amados. Vamos lá, Val. Objetivos da lição. Temos 3 objetivos aqui nessa lição. O primeiro é expor a visão do capítulo 8 do livro, que é justamente o capítulo onde vai falar das abominações que acontecem dentro do templo. Segundo objetivo é destacar as imagens de ciúmes oculto aos animais e répteis e os 70 anciãos, que eram os líderes que estavam ali dentro do templo adorando a Deus estranhos. E em terceiro lugar, tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Então vamos lá, parte 1. Introdução, aliás. Introdução. Ezequiel inaugura um modelo literário apocalíptico no Velho Testamento. Antes de entrar na introdução, ficou alguma dúvida? Não? Posso passar? Posso continuar? 2 coisas que nós precisamos entender. Quando você se depara com o profeta Ezequiel, você está lendo uma espécie de apocalipse dentro do Velho Testamento. Então é por isso que eu coloquei aquilo ali. Por quê? Porque o profeta Ezequiel,
Ele vai lidar com visões. Ele vai lidar o tempo todo com situações onde Deus o revela coisas que não estavam acontecendo no escopo da terra, mas estavam acontecendo no escopo celestial. Sabe? Então é um livro que vai trabalhar com simbologias, com tipos, com coisas dessa categoria. Vamos lá, dessa categoria. Vamos lidar com coisas desse tipo. Né? Então é um livro diferenciado, é um livro diferente. Né? Tem um estilo de literatura diferente, por exemplo, de você ler um livro do Êxodo, de você ler um livro de Números, que são livros mais históricos, são narrativas históricas. E segunda coisa que nós precisamos entender é que Deus revelou ao profeta as abominações cometidas dentro do templo de Jerusalém. Mas preste atenção aqui, amado, com todo carinho. Eu já ouvi gente dizer, irmão, essa profecia aí não é de Deus não, porque Deus só revela o que edifica. Se Deus só revela o que edifica, não é Deus. Deus revela o que Ele quer. Deus revela o que Ele quer. Sabe? E é interessante que quando nós lemos o Antigo Testamento, o mínimo que ganhamos com a leitura do Antigo Testamento é o temor a Deus. Porque é impossível, irmão, você ler o Antigo, você ler Ezequiel e você não temer a Deus. Porque você vai ver um Deus que Ele pode revelar aquilo que é feito no oculto e no escondido. Renato? Pode falar, Renato. Vou dar 2 exemplos. Esaú buscou lugar de arrependimento e não achou. Saul também. Tu vai vendo vários exemplos no qual essa questão da seriedade, do temor. Saul, tu vai ver Caim, tu vai ver gerações. Tantos exemplos. Então nós vemos hoje em dia muita gente, por exemplo, que se a profecia, a visão e a revelação for uma placa de carro, né, uma Bíblia dourada, irmão, eu te vi com uma Bíblia dourada na mão, né? Eu vi um anjo da bandeja, como vou aqui falar o que o nosso pastor sempre diz, mas eu vi um anjo com a bandeja, com a chave, uma chave dourada e tal. Aí o cara tem como é de Deus. Agora, se for aquela profecia ou aquela visão assim, meu amigo, tu se conserta porque a tua casa não está em ordem. Isso não é de Deus não, porque não edifica. Então eu só aceito profecia, visão e revelação que é boa. Sabe? Falei, irmão, eu vi aquele símbolo do Pix assim sobre a tua cabeça e caindo um pacote sobre ti. Aí eu recebo. Renato, aquele símbolo do Pix sobre a minha cabeça, oh, glória. Quem não quer um símbolo desse na cabeça? Mas, irmão, olha, eu tenho visto o teu procedimento com o teu filho, com a tua casa está errada. Aí você já não recebe. Não, Deus não fala isso não, mas fala. Dizem que a Flor de Lis, né? A Flor de Lis teve a história dessa. Parece que sim, Foi né? depois que ela enfrentou uma profeta e falou mal, né? Que não aceitou. E que ali começou a queda dela. Então. Até que você apontou ela não apostatou. Eu acredito que sim. Então hoje, por exemplo, nós vemos algumas pessoas na internet, tudo que é de profecia, de coisa ruim para o Brasil, aí o povo não aceita não, só aceita de coisa boa. Eu não estou aqui para dizer que é certo e que é errado, irmão. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que o nosso Deus, Ele tem poder sim para revelar o oculto e o escondido. Que Deus, Ele muitas vezes levanta assim profetas para nos dar um caminho, uma direção. Eu vou dizer por mim mesmo. Porque Deus já levantou pessoas para dizer que eu não estava andando num caminho muito legal. Eu tenho essa experiência. E o negócio foi tão grande assim que ou foi Deus ou foi o inimigo. Porque o que a pessoa falou, só Deus ou o inimigo poderia mostrar para ela. Sabe? Então nós temos que ter essa consciência diante de Deus, irmãos, que Deus vê tudo. Sabe? Vamos lá, Val. Parte 1, sobre a visão. Parte 1.1.
Essa visão foi recebida 14 meses após a primeira. Nós estamos estudando hoje a segunda visão de Ezequiel. A primeira visão que Ezequiel teve foi uma visão acerca da glória de Deus. Agora ele não está mais vendo a glória de Deus. Agora o que ele está vendo é a abominação que está acontecendo dentro do templo. Essa não foi uma visão da glória de Deus, mas das abominações praticadas dentro do templo. Agora, olha só que interessante. Todo profeta, Aida, ele tem que estar preparado, porque tem muitos profetas que se preparam só para ver a glória de Deus. Mas não se preparam para ver, Marcela. Pega aí, Marcela, essa. Tem profeta que não se prepara para ver as abominações dentro do templo. E se tu foi chamado por Deus, querido, se tu é profeta de Deus, se Deus tem um chamado contigo, se prepara, põe o joelho no chão, come a Bíblia, para que você esteja preparado emocionalmente, tanto para ver as coisas inefáveis e maravilhosas de Deus, quanto as abominações que acontecem, infelizmente, dentro do templo. Porque tem muitos até que são profetas, e veem muitas coisas inefáveis e maravilhosas de Deus, mas quando Deus começa a revelar o que está acontecendo na esfera terrena, se desvia, se escandaliza, sai da igreja. Sim. Difícil, porque as pessoas não querem aceitar. Sim. Mas se aceitar, na verdade, produz algo tremendo, né? Se você aceitar, se você se humilhar diante de Deus, nós voltamos para a lição de número 1. Que tem um tópico lá que diz sobre o atalaia. Vocês lembram? Foi eu que dei essa lição. Então a missão do atalaia é essa, hein? Sabe? A missão do atalaia é essa. A missão do atalaia não é ele ser aplaudido pelo povo. A missão do atalaia é entregar a mensagem de Deus, seja ela qual for, na esperança e orando para que essa mensagem seja tão eficaz que a pessoa que a receba se converta dos seus maus caminhos e possa andar e se tornar um atalaia de Deus também. Sabe? Então, amados, nós temos que entender, sabe? Geralmente quem começa no ministério, Deus é tão bom, irmãos. Quando nós começamos no ministério, nós começamos tendo visão da glória de Deus, irmão. Né? Porque se Deus começar a nos mostrar as abominações que acontecem no templo, nós não aguentamos. Então Deus é tão bom que enquanto nós estamos no leitinho, Flávio, no leitinho, sabe, no Nescau, na Nutella com torrada, Deus vai nos mostrando coisas maravilhosas, coisas lindas. Só que esse tempo às vezes passa, querido. Esse tempo passa porque nós temos que amadurecer no ministério. Nós temos que amadurecer enquanto pessoas. Nós temos que amadurecer. O nosso amor tem que crescer. A nossa paciência tem que se expandir. E a nossa paciência, o nosso amor só cresce e se expande quando nós começamos a ver as abominações que são praticadas, não no mundo, mas dentro do templo. Dentro do templo. Amém? Vamos lá. Sobre a visão 1.2. As visões das abominações do templo. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer. Aí eu coloquei a linha amarela. Precisamos discernir o passado, o presente e o futuro. Por que isso é importante? Por que é importante nós sabermos disso? Porque às vezes Deus levanta alguém na sua vida e fala assim: irmão,
Eu vejo que o Senhor tem um mistério contigo. Olha, pode preparar a mala, porque o Senhor, Ele vai te botar no pássaro de ferro e você vai viajar aos 4 cantos. Aí no outro dia o crente já está lá na Polícia Federal tirando passaporte, não é assim? Tirando visto, né, Flávio? Já pensando em ir para os Estados Unidos, para a Europa, ninguém quer ir para a África, né? Ninguém quer ir lá para a China, mas no outro dia o crente já está vendo lá nos sites de venda de passagem, né? Quando é que está para ir para Paris? Deixa eu ver aqui quanto é. Não é assim? E nós mesmos. Nós também, quando somos receptores, ou vamos dizer assim, os profetas, os atalaias, nós temos que, às vezes, também tomar um cuidado, irmão, com aquilo que a gente entrega, com aquilo que a gente fala. Porque o outro que está recebendo, ele pode achar que isso é para amanhã. Né? Irmão, estou vendo uma Bíblia dourada sobre ti. No outro dia o varão larga a empresa para o lado, vai para o seminário correndo para fazer teologia. Calma. Né? Então é importante nós discernirmos isso. Por quê? Porque quando Ezequiel estava pregando essa visão, ele estava pregando essa profecia, sabe, a profecia tinham coisas que iriam se cumprir no presente, mas tinham coisas da profecia de Ezequiel que iriam se cumprir no momento escatológico mais à frente. Sabe? Então é importante a igreja discernir hoje. Por quê? Porque se de repente um anjo chegar aqui com a chave da casa, irmão, não vai amanhã na imobiliária já fazer dívida, não. Calma. Calma, a não ser que seja, né, desse jeito que o Senhor te mandar fazer. Mas se não for, fica calmo. Fica calmo, porque Ele é poderoso para cumprir o que Ele fala. Amém? Amém. 1.3. Como entender as visões de Deus. Entendemos as visões de Deus espiritualmente por meio da fé. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Pois Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo em Jerusalém. Quer dizer, ele foi transportado em espírito de um país para o outro. Do Iraque. Quando nós falamos em Babilônia, nós estamos falando em Iraque. Né? Ele foi transportado em espírito do Iraque para Israel. Né? Existem alguns autores, alguns comentaristas que vão achar que isso foi uma forma de teletransporte, mas não foi. O texto não menciona nada disso. O texto menciona que o Senhor o levou em espírito. Né? Então, provavelmente, ele continuou fisicamente na Babilônia, mas algo imaterial dentro dele, né, o espírito de Ezequiel, foi transportado até Jerusalém para ele ver, para que ele pudesse ver o que estava acontecendo dentro do templo. Né? E cabe aqui, eu botei ali Mateus capítulo 4, que é interessante que Satanás também tem esse poder. Porque quando nós lemos ali sobre a tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, do verso 5 ao 10, vamos ler lá, para não ficar nas minhas palavras. Quem achou aí? Quem pode ler para a gente? Flávio está afiado ali. Mateus capítulo 4, do 5 ao 10. João, você pode pegar um pouquinho de água para mim, por favor? O diabo o transportou à cidade santa. O diabo transportou quem? Jesus. Para onde? Para a cidade santa. Está vendo? E colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: e aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma terra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vais a Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Estão entendendo? Com Ezequiel, o Senhor o transporta. Agora no Novo Testamento nós vemos Jesus
sendo levado a outros locais por uma influência ali maligna. Não vou dizer aqui que Jesus está sendo influenciado pelo maligno, porque daqui a pouco estão tomando um ban ali na internet. Mas como aconteceu isso? Não sei. Não tenho a mínima pretensão de respondê-los nesse aspecto. Como aconteceu, eu sei que a Bíblia nos mostra isso. Né? De alguma forma, de alguma maneira, durante o momento que Jesus estava sendo tentado, Satanás o transportou a esses lugares, ao pináculo do templo, que era a área mais alta do templo, e depois levou a um alto monte e mostrou os reinos do mundo todo. Foi numa forma de visão, numa forma de pensamento, numa forma de sonho? A Bíblia não diz, irmão. Aí você ora, busca no joelho ali, porque Deus é contigo. Isso não importa, mas o que importa é que nós vemos que as coisas espirituais, elas acontecem. Elas acontecem. Nós temos que estar atentos, até porque tem muita gente sendo enganada hoje em dia. Né? Muita gente sendo enganada porque viu ET, que viu isso, que viu aquilo. Né? Então nós temos que ficar espertos nisso aí. Vamos lá, Val. Passa aí pra gente. As abominações, parte 1. Outra, segunda parte, né? Na parte 1, tópico 2. A imagem de ciúmes. O uso do termo imagem de ciúme é explicada pelo sentimento provocado em Deus por causa da idolatria do seu povo. O que acontece? O texto vai dizer, o texto de Ezequiel, deixa eu ver aqui qual é o versículo específico. Eu anotei aqui, mas eu perdi. Levantou os olhos. Aqui, versículo 5. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. O que nós precisamos entender, amados? É usada uma figura dentro do Velho Testamento. A relação que Deus tinha com Israel, ela era uma figura, né? Era um símbolo, vamos dizer assim, entre a figura de um relacionamento entre um marido e a esposa. Né? Então, por diversas vezes, você vai ler ali alguns homens de Deus que escreveram dentro do Antigo Testamento, você vai ver, né? Você vai ler narrativas, eles escrevendo, mostrando a infidelidade espiritual de Israel como se fosse um adultério. Né? E qual é a importância disso? Essa é a forma como Deus se sentia quando o povo começava a se inclinar na adoração a outros deuses. Entende? Quando o texto está dizendo aqui imagem de ciúme, provavelmente era alguma imagem, né? E o autor chega a dizer que deveria ser a imagem da deusa Astarote, que devia estar dentro do templo, né? E aí o profeta usa essa linguagem, a imagem de ciúmes. Por quê? Porque isso provoca um ciúme em Deus. Agora vamos entender uma coisa, não é um ciúme dentro de um contexto de ciúme que nós entendemos aqui no escopo humano. Porque Deus, ele não sente ciúme. Amém? Ele não sente ciúme. Então é uma linguagem antropomórfica, né? É uma linguagem humana que está tentando traduzir o sentimento de Deus. Isso nós vemos dentro da teologia. Só que nós vamos entender lá em Tiago capítulo 4, esse amor que Deus, esse zelo que Deus tem por nós é tão grande, que quando nós começamos a distanciar o nosso coração do amor ao Senhor, exclusivamente, unicamente a Ele, Ele tem essa reação que nós entendemos como se fosse ciúme. E aí Tiago vai falar sobre isso no capítulo 4, versos 4 e 5. Ele vai dizer que quando o crente começa a amar ao mundo, né, o Senhor sente ciúmes. Né? Por quê? Porque o Espírito que Deus nos dá é um Espírito zeloso. Então Deus, ele não quer nos repartir, não quer repartir o nosso amor, sabe, com as coisas deste mundo.
Então aquilo que estava acontecendo lá entre o povo de Israel nos dias de Ezequiel, com a imagem de ciúmes, também ocorre ainda hoje. Por isso que nós temos que nos afastar de certas coisas, de certas práticas, coisas que para quem não é crente é normal, mas para nós que temos o Espírito de Deus, nós devemos colocar de lado, porque aquilo afeta a nossa relação com Deus. Amém? Parte 2, ponto 2. O culto aos animais e aos répteis. Nessa visão, Ezequiel precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Esse culto revela seu aspecto secreto e clandestino. Quando Ezequiel está tendo essa visão, Flávio, o Espírito leva a cavar um buraco na parede. Porque os caras estavam numa sala tão secreta, tão bem escondidinha dentro do templo, fazendo essa adoração a répteis e animais, né, que estavam num lugar muito escondido. Então é como se Ezequiel tivesse sendo levado por Deus dentro do templo, indo a um local mais escondido, uma sala secreta dentro do templo, e vendo os anciãos ali se prostrando e adorando aqueles deuses. Agora, o que isso fala para nós, amados? Isso nos revela, nos mostra coisas interessantes. Primeiro, Lucas 8,17. É um texto que já foi falado aqui hoje. Quem achou? Quem pode ir? Lucas 8,17. Tem aí, irmão? Sabe o que isso significa? Que Deus, Ele vê o que acontece dentro do meu celular. A irmã Rosana pode não ter minha senha. A Vitória pode não ter minha senha. Ninguém pode ter senha nenhuma minha, mas Deus tem. O pastor Elias pode não ter a minha senha. Eu não tenho computador, mas se eu tivesse, ele poderia não ter a minha senha do meu computador, mas Deus tem. Então, essa adoração clandestina, isso que acontece, sabe, quando eu estou dentro do carro, né, que hoje em dia o carro ele nos traz uma sensação de segurança muito grande. Nós entramos dentro do carro, está com isso, filmes, né, estamos ali dentro do carro e ninguém nos está vendo, ninguém entre aspas, né? Ninguém entre aspas, porque Deus está ali, não está ou não está? Só que às vezes nós temos a percepção de que Deus está conosco só para nos defender nos momentos de insegurança. Mas não, irmão. Mesmo quando estamos seguros, Deus continua conosco. Sabe? E o segundo texto, que é o texto de Marcos, Marcos vai dizer o seguinte, que é do interior do coração dos homens que procedem o quê? Os adultérios, os homicídios, as mentiras. E ele vai citando ali um monte de pecados. Então isso nos mostra quem é o templo do Espírito Santo hoje. Deus está de olho naquilo que acontece lá dentro. Daquilo que é mais secreto, daquilo que é mais oculto, daquilo que é mais escondido. É por isso que Paulo diz, Walter, que no julgamento, quando Deus for nos julgar, um juiz... Quando eu vou a um tribunal ser julgado por um juiz, o juiz ele tem a capacidade de julgar, Flávio, o comportamento que eu pratiquei. Está no auto do processo. Oi? Está no auto do processo. O que está nos autos do processo, né? E o que ele julga ser ou não um comportamento que eu pratiquei ou não. Mas Deus, irmãos, quando for nos julgar, Paulo diz que ele vai julgar as intenções do coração. E isso aí faz toda a diferença. Porque eu posso apertar a sua mão desejando te dar um tiro. Eu posso dar um beijo no seu rosto desejando passar a faca no teu pescoço. Não foi assim que Judas traiu Jesus? Como é que Judas traiu Jesus? Beijando. Então nem sempre
sempre aquele que está rindo com você, sabe? Aí eu quero te chamar a atenção para duas coisas. Tem pessoas que estão dando, às vezes, tapinha nas nossas costas, rindo conosco, que não está conosco. Enquanto tem pessoas que são enjoadas, cri-cris, e aqui eu estou recebendo agora, vou falar para os homens. Os homens. As mulheres finge que não estão ouvindo nada. Meu irmão, mulher que briga, que enche o saco, é a mulher que te ama. É a mulher que quer ver o teu bem. É a mulher que está te empurrando para frente. Porque a mulher boazinha, não é assim, minhas irmãs? Meu irmão, mulher boazinha, ela quer passear contigo no shopping, quer viajar, quer passear de carro. Mas a mulher que perturba, eu vim aprender isso, olha, com muita dificuldade. Que às vezes é a mãe chata também, irmão. Eita, Jesus. Mas eu vim aprender com o tempo eu vim aprender, sabe? Muitas palavras duras que eu recebi, que às vezes até me deu vontade de, sabe? Dá aquela vontadezinha de meter o pé. Eu vim entender que aquilo era amor. Quem ama, cuida. Até Deus faz isso, irmão, porque Deus exorta quem aquele Ele ama. Só que nós queremos o quê? Ser paparicados, ser colocados no colo o tempo todo. Né? E se tem alguém te colocando no colo o tempo todo, meu chapa, essa pessoa provavelmente não gosta de você. Provavelmente não gosta de você. Sabe? Ela gosta dela. Você já viu uma mãe que protege o filho o tempo todo? Essa mãe gosta mais dela do que do filho. Porque ela protege o filho porque ela não quer sofrer. É ela que não quer sofrer com as quedas do filho. Mas a águia, quando ela tem os filhotes dela, quando ela vê que o filhote está pronto para voar, ela, ó, vai, meu filho, alça o teu voo aí, porque agora é você. Sabe? Então nós precisamos ter essa percepção, irmão, que quando um líder, quando Deus levanta um líder, um pastor, uma pastora, sabe, para às vezes dar uma puxada na nossa orelha, isso às vezes é um ato de amor conosco. Sabe? Isso às vezes é um ato de amor. Eu não estou vendo a hora aqui, Jesus. Tem 10 minutos. Pode falar, pastor. Na Bíblia, um dos exemplos que a gente tem é Davi. Na palavra de Deus diz que ele não fazia nada assim para contrariar seus filhos. Né? Se você prestar atenção. E você vê que mais na frente ele colhe, né, por aquelas atitudes dele, porque ele cuidava daquele reino, ele cuidava daquelas pessoas, mas os filhos, ele não fazia nada para contrariá-los. Né? De repente ele não falava, não pode, você vai se machucar. Eles praticamente faziam e viviam do jeito que eles queriam. E ele colheu isso. Colheu bem. Né? Uma das coisas mais duras, irmãos, principalmente do pai pobre, né? Porque o pai pobre ele nunca pode dar nada para o filho que o filho quer. Mas tem um dia que tu pode. Mas às vezes naquele dia que você pode dar, você também tem que dizer não. E é duro isso, não é? É duro. Às vezes você vê a criança entrando no mercado, que é pelo menos ser a filha de vocês, mas a minha quer o mercado todo. Até o que ela não gosta, ela quer. A Duda é assim também, Renato? Não. Ela é assim. Né? Mas tem dias que a gente pode dar, mas que a gente sente assim, não, tem que falar não. Hoje eu tenho que falar não, e você tem que falar não. E às vezes dói aquilo. Né? Às vezes dói aquele não. Dói em você, mas está modelando o caráter dela. Está modelando o caráter dele. Porque eu posso dar sim durante o tempo que ela está comigo o tempo todo. Mas será que o patrão vai dar? Quando ela estiver na fase adulta? Será que o marido vai dar? Será que a sogra vai dar? Será que o mercado de trabalho vai dar? Sabe? Vamos lá, ó. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Vamos lá?
Sobre as abominações, vamos lá, 2.3, os 70 anciãos. Alguns comentaristas vão dizer que era o Sinédrio, não era o Sinédrio, tá? Porque nesse tempo o Sinédrio, que seria o Supremo Tribunal de Justiça dos Judeus, ainda não tinha sido criado. Provavelmente foram líderes levantados durante os dias de exílio. Tá? Então foram líderes ali que foram levantados, né, para estar cuidando do povo ali no exílio, mas eram pessoas que não faziam parte do Sinédrio. Agora, interessante aqui, 2.3, Jazanias, filho de Safã, escrivão de Josias. O texto vai falar que um tal Jazanias estava ali entre a adoração. E a Bíblia faz menção 4 vezes a esse nome. Provavelmente esse Jazanias, ele era um filho desgarrado proveniente de uma família piedosa. Né? O caminho que nós temos é o seguinte, que esse Jazanias, provavelmente, ele era o filho do escrivão, que ajudava e auxiliava o rei Josias nos tempos de avivamento em Judá. Então, o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com isso? Que existem famílias que são bênçãos, mas que infelizmente os filhos desgarram. Sabe? Por isso é tão importante, irmãos, por isso é tão importante o investimento nas futuras gerações. Por isso eu quero louvar a Deus aqui pelo trabalho que está sendo feito com as crianças. Sabe? Por isso eu quero louvar a Deus. Por isso eu quero louvar a Deus, porque as nossas crianças aqui nessa igreja, elas têm participação ativa no culto da igreja. Sabe? Nós louvamos a Deus por isso, que a gente estava sofrendo um bocado com isso, não era? Graças a Deus, Deus acertou isso, né? Acertou isso na nossa vida. Sabe, hoje nós podemos vir para a igreja com tranquilidade, porque nós sabemos que vai ter uma bênção ali para cuidar dos nossos filhos, para orientá-los, para ensiná-los. A gente faz isso em casa já, né? Mas aqui é diferente, né? A palavra que a tia prega é diferente da palavra que o pai prega, que a mãe prega, é diferente, né? É diferente que os amiguinhos pregam, que os amiguinhos ensinam ali e tal. Então nós vemos, amados, a importância de nós termos esse olhar para as gerações mais jovens, mais recentes. Vamos lá, ó. Falta só 5 minutos. Parte 3, sobre as abominações. O ritual de Tamuz. Tamuz era o Adonis, que era adorado pelos gregos e chamado de Osíris pelos egípcios. Como é que nós entendemos, irmãos, essa questão de adoração aos deuses lá no Oriente? Existiam muitos deuses no Oriente Antigo, mas às vezes o mesmo Deus que era adorado na Babilônia, ele era adorado ainda no Egito, era o mesmo Deus, só que com um nome diferente. E às vezes você ia para a Grécia, né? Era o mesmo Deus que era adorado na Babilônia, que era adorado na Pérsia, que era adorado e tal, mas com nomes diferentes. Semelhantemente hoje. Né? Eu não conheço assim a fundo, mas nós sabemos, por exemplo, que tem entidades que são cultuadas dentro do candomblé, que são as mesmas entidades que são cultuadas, às vezes, até dentro do catolicismo romano, não é, irmão? Né? Com um nome diferente. Né, que vai para Quimbanda, para Umbanda, Candomblé, enfim, muda, né, a roupagem, mas o demônio ali é o mesmo, né, a entidade ali que é cultuada é a mesma. Então, o ritual a Tamuz, né, a primeira coisa que nós aprendemos é isso. A segunda coisa é o seguinte, as carpideiras faziam um ritual de lamento em favor de Tamuz. Por quê? Isso aconteceu, amados, dentro do templo, tá? Quem eram as carpideiras? As carpideiras eram mulheres que eram pagas para chorar. Quem gosta de chorar aí? Não? Hoje ninguém gosta de chorar, né? Mas chorar é bom. Chorar é bom. Às vezes é bom. E é necessário, é importante. Mas naquele tempo, as carpideiras,
elas eram contratadas para estarem chorando. E provavelmente essas carpideiras, elas estavam dentro do templo chorando. Por quê? Porque o Deus Tammuz, a ideologia que existia por trás desse Deus, é que ele passava 6 meses no inferno, né, ou num estado de, vamos dizer assim, de morte, que seriam os meses de verão, os meses quentes, né, onde a colheita não produzia nada. Então as mulheres, as carpideiras, elas eram contratadas durante esse período para ficarem chorando, porque cria-se que através das lágrimas das carpideiras iria ressuscitar o Deus Tammuz para que ele mandasse as chuvas dos céus para que as colheitas pudessem ser abundantes, o que aconteceria nos outros 6 meses do ano, restantes do ano. E aí, queridos, essas mulheres, elas estavam envolvidas num culto sincrético, porque elas estavam trazendo algo de uma cultura, de uma religião estranha, para dentro do templo de Deus. Bom, e não é assim hoje. Nós não vemos o sincretismo religioso hoje dentro da igreja, muitas vezes, dentro do templo. Hã? Até evangélica. Até evangélica? É a flor, é o cajado de Moisés, sabão que lava, sabão ungido, vassoura ungida, né? Vassoura de fogo. Tem tudo, irmão, tem tudo. Então esse sincretismo, sabe, que estava dentro do templo de Jerusalém, e que a consequência disso foi o quê? Foi a destruição deles. Está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje com a flor ungida, sabonete ungido, vassoura de fogo, vassoura disso, daquilo, sabe? Mas nós estamos achando, né? Estamos achando que isso só aconteceu no passado. Vamos lá, mano. Os adoradores do sol estavam de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol, né? Então deram as costas para Deus, né? E ficaram de frente para o sol. É o que acontece com todos aqueles que adoram ídolos. Viram as costas para Deus. Esses rituais, as falsas divindades revelam a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Então, amados, não era uma coisa que só o povão estava envolvido. Toda essa prática era uma prática que estava envolvida tanto entre as pessoas mais baixas da sociedade contra os líderes da mais alta patente. Então foi algo que corrompeu toda uma sociedade. E não é diferente daquilo que está acontecendo nos dias de hoje, né? Passa aí, ó, por favor. 3.3, os anciãos na casa do profeta. Já estamos fechando, né? Por mais, amados, que Deus tivesse levantado Ezequiel, por mais que Deus tenha falado muito ao coração desse povo através de Ezequiel, eles iam. Se nós lermos o livro, se você ler o livro do profeta Ezequiel, você vai ver em vários capítulos Ezequiel falando assim: estava eu na minha casa, estou parafraseando Ezequiel, estava eu na minha casa no ano tal, no dia tal, no reinado do rei tal, e aí eu recebi os anciãos do povo de Israel na minha casa. E assim o Senhor, o Espírito do Senhor me tomou, e aí assim diz o Senhor. E aí Ezequiel ia e mandava ele profecia para cima deles. E eles continuavam indo na casa de Ezequiel. Não adianta termos uma palavra profética e agirmos de maneira contrária à mesma, como fez Jonas. Eles continuavam aí. Eles tinham a palavra profética? Tinham a palavra profética, mas eles não estavam nem aí com o que Deus estava falando. Tem gente hoje assim, Flávio. Eu vou na igreja para ouvir o que Deus tem para me dizer. Aí vem. Eu não sei você, eu vou dizer por mim. Quando eu venho à igreja, irmão, eu não quero saber quem é que está pregando.
para mim Deus vai falar comigo. Se é pregador intelectual, se é frio, se é morno, se é pentecostal, se dá pirueta, se não dá, se fala língua estranha, se não fala, eu não quero saber, isso aí é o pregador e Deus, não tem nada a ver com isso. Agora eu sei que o que for falar daqui, eu vou filtrar para ver o que Deus tem a me dizer. Então esse povo, eles estavam indo atrás de Ezequiel, eles iam à casa de Ezequiel, receber uma palavra, receber uma orientação, sempre. Ezequiel dava orientação, mas eles agiam contrários àquilo que Deus falava. Então é por isso que veio. Sabe, por isso que quando veio a desolação foi muito grande. Né? Porque eles tinham, né, no interior deles, o ouvir o profeta. Mas eles não queriam seguir aquilo que o profeta profetizava. Sabe, nós temos que estar atentos a isso, irmão. Sabe, é entendermos que nem sempre aquilo que o profeta diz é aquilo que eu quero ouvir. Mas antes do profeta tem um Deus que está cuidando dos meus caminhos. Márcio, eu acho que vou além. E às vezes tu escuta o que tu quer ouvir por um falso profeta, acredito também. Também. Isso é um perigo. Né? Eu creio sim. Sim. Então, amados, nós temos que estar com o nosso coração aberto, sabe, para aquilo que Deus quer nos falar. E para concluir, o que aconteceu com Israel no passado nos mostra como somos responsáveis pela adoração que oferecemos ao Senhor. A forma que adoramos a Deus, irmãos, é uma responsabilidade nossa. Até a lei, já encerrei. Ninguém pode chegar para o juiz, eu tenho aqui pelo menos duas pessoas aqui que entendem de direito. Tem a irmã Osana e tem o Luiz Vargas lá atrás. 2 operadores do direito. Me corrija, Luiz, se eu estiver errado. Mas ninguém pode chegar para o juiz e falar assim, seu juiz, eu errei aí, eu cometi o crime, mas eu não sabia que isso aí era crime. Ninguém pode falar isso para o juiz. Você tem a obrigação de saber o que é crime e o que não é. A Constituição está aí, não é assim? Nós que temos que procurar saber o que a Constituição diz. Né? E em relação à vida espiritual é a mesma coisa. Eu não posso pegar a minha religiosidade, sabe, minha adoração, e dizer assim, não, eu estou adorando a Deus de uma maneira errada porque é culpa do pastor Elias, porque é culpa da pastora Cláudia. Não. Eu tenho o GPS na minha mão. Eu tenho o GPS na minha mão. Então, cabe a mim, cabe a você buscar uma adoração que exalte, que glorifique, que abençoe, que espalhe o nome do Senhor. Esse povo foi muito, mas muito, sabe, prejudicado na sua forma de adorar, porque eles não queriam ouvir o que Deus o dizia. Mas nós cremos que aqui tem um povo que está atento à voz de Deus, tem sede de Deus, que quer glorificar a Deus e quer servir ao Senhor conforme o Senhor nos orienta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Agora tem aquele cafezinho. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, nessa tarde pelo ensino da Tua Palavra. Queremos te pedir, Senhor, que Tu continues a levantar, a nos ajudar, Senhor, a sermos pessoas, ó Deus, que Te adorem como o profeta Ezequiel. Possamos ser, Deus, uma igreja voltada para as coisas do Senhor, como foi o profeta Ezequiel, e possamos, Deus, fazer a diferença nesse mundo. Que não venhamos, ó Deus, a nos escandalizar com aquilo que tem acontecido, Senhor, no meio do tempo, mas que possamos, ó Deus, levantar, sabe, nos levantar, Senhor, possamos nos levantar na autoridade, no poder do Teu Espírito Santo, para pregarmos a Tua palavra, para vermos, ó Deus, a Tua mão agindo sobre este mundo, e que o número, Senhor, daqueles que hão de ser salvos se complete para a glória do Teu nome. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos para o nosso café. Semana que vem, lição de número 4.
Ai, meu Deus, tem que pegar a Vitória, eu tô nervosa. Pegar a Vitória.